Junte-se a Victoria Jenkins em uma inesperada jornada de autodescoberta, pois um carro quebrado a leva à fazenda de Cale Montgomery durante uma tempestade. O que começa como um abrigo temporário evolui para uma conexão profunda que desafia tudo o que ela pensava que sabia sobre pertencer e amar. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. Os limpadores do antigo sedã de Victoria lutaram contra a chuva enquanto ela apertava a estrada à frente. O que começou como uma garoa leve, rapidamente se transformou em uma parede de água. Ela agarrou o volante mais apertado, as juntas das juntas ficando brancas. Só minha sorte, ela murmurou inclinando. Se para a frente para ver através do para-brisa enevoado. Victoria Jenkins estava dirigindo há 3 dias, sem nenhum destino real em mente. Aos 27 anos, ela passou os últimos 5 anos trabalhando como cuidadora de idosos na cidade. O trabalho foi gratificante, mas drenante, e ultimamente, uma tristeza que ela não podia nomear a acomodou como um cobertor pesado. Quando a senhora Hera Patterson, sua última cliente, faleceu na semana passada, Victoria decidiu que era hora de um intervalo. Ela arrumou uma mala pequena, retirou suas modestas economias e pegou a estrada. Sem plano, sem itinerário, apenas dirigindo, esperando que as milhas de alguma forma curassem o que fosse quebrado dentro dela. O carro cuspiu uma vez, 2 vezes, depois deu um arrepio final antes de morrer completamente. Não, não, não! Victoria bateu as mãos contra o volante. Agora não. Ela estava em algum lugar da zona rural do Missouri, a quilômetros da cidade mais próxima. A chuva bateu sem piedade no telhado de seu carro, enquanto ela tentava repetidamente reiniciar o motor. Nada. Através das folhas de chuva, Victoria avistou uma grande estrutura a cerca de 50 metros da estrada. Um celeiro velho, mas em pé. Sem muitas opções, ela pegou sua bolsa e telefone, respirou fundo e fez uma corrida por isso. Quando chegou às portas do celeiro, ela estava encharcada até o osso. A pesada porta de madeira rangeu quando ela a abriu apenas o suficiente para escorregar para dentro. O cheiro terroso de madeira úmida e feno velho encheu suas narinas. O interior estava escuro, mas seco. Victoria torceu seus longos cabelos castanhos e olhou em volta. Era um celeiro que trabalhava, equipamentos agrícolas alinhados em uma parede, e ela podia ouvir o níquel de cavalos suaves das barracas no outro lado. Encontrando uma pilha relativamente limpa de fardos de feno no canto, Victoria afundou envolvendo os braços em volta de si mesma. Ela estava fria, molhada e completamente sozinha, um sentimento que ela conhecia muito bem. Quando criança, Victoria aprendeu cedo a não esperar muita atenção. Sua mãe trabalhou 2 empregos e raramente estava em casa. Seu pai havia saído, aos 3 anos, se tornando nada mais que um cartão de aniversário que chegou esporadicamente com uma conta de $20 escondida dentro. No ensino médio, ela se tornou a cuidadora e não a cuidados, cuidando da avó que sofreu demência até que ela passou. O padrão continuou em sua vida romântica. Homens que precisavam de consertar, que pegaram o que queriam e depois seguiram, em frente. Victoria se tornou especialista em dar tudo enquanto não esperava nada em troca. Um forte acidente de trovão a fez pular. Ela fechou os olhos apertados, dispostos a desaparecer, apenas por algumas horas. Ser invisível, esquecido pelo mundo que nunca parecia ter um lugar para ela de qualquer maneira. Por favor, deixe-me estar, ela sussurrou, sem ter certeza com quem estava conversando. O universo, talvez. A porta do celeiro rangeu novamente. Os olhos de Victoria se abriram quando uma figura alta entrou, em silhueta contra um lampejo de raios. Seu coração correu quando ela se pressionou mais fundo na sombra dos fardos de feno. O homem sacudiu a chuva de seus cabelos escuros, sem saber de sua presença. Ele se moveu com fácil confiança, passando a mão ao longo do poste de madeira, enquanto caminhava em direção às barracas de cavalo. Ele usava jeans simples e uma camisa de flanela sob uma jaqueta de couro desgastada. Suas botas fizeram baques macios contra o chão de terra. Victoria prendeu a respiração, na esperança de permanecer despercebida. Mas como se sentisse sua presença, o homem de repente se virou em seu diretor Ion.
Olá! Ele gritou, sua voz profunda, mas não ameaçadora. Está alguém aí? Victoria considerou ficar escondido, mas outro boom de trovão decidiu por ela. Ela se encolheu involuntariamente, enviando vários pequenos pedaços de feno voando. O homem se aproximou lentamente, como alguém se aproximando de um animal complicado. Quando ele a viu, uma jovem encharcada amontoada em seu celeiro, sua expressão suavizou. Você está encharcado, ele disse simplesmente. Victoria colocou um fio de cabelo molhado atrás da orelha, envergonhando, aquecendo suas bochechas. Sinto, muito. Meu carro quebrou na estrada. Eu só precisava de um lugar para esperar a tempestade. Sem hesitar, o homem deu de ombros da jaqueta de couro e a estendeu em sua direção. Victoria olhou para a oferta, não se movendo para aceitá-la. Chuva vai passar, disse ele em tom baixo. Mas se você quiser, pode ficar até que o sol volte para dentro de você. As palavras estranhas e poéticas pegaram Victoria de surpresa. Ela olhou para o rosto dele corretamente pela primeira vez. Ele parecia ter cerca de 30 anos, com olhos gentis que pareciam mais velhos que seus anos. Seu rosto era bonito de uma maneira discreta. Mandíbula forte, nariz reto e uma pequena cicatriz perto da sobrancelha direita que lhe deu caráter. Obrigado, disse Victoria finalmente, aceitando a jaqueta. Estava quente de seu corpo e cheirava de sândalo e ar fresco. Eu sou Cale Montgomery, disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Esta é a minha fazenda, Victoria Jenkins. Estou apenas passando, ela respondeu, envolvendo a jaqueta com mais força em volta de si mesma. Cale assentiu, não pressionando mais informações. Os cavalos ficam nervosos durante as tempestades. Cheguei a checá-las. Ele gesticulou em direção às barracas. Você gostaria de conhecer Luz? Isso pode ajudar a passar o tempo. Victoria hesitou e depois assentiu. Ela seguiu Cale até o extremo do celeiro, onde 3 lindos cavalos olhavam para fora de suas barracas. Um garanhão preto, uma égua castanha e, na última barraca, uma égua com um jovem potro. Esse rapaz nasceu há apenas 2 semanas, disse. Cale, enquanto o potro espiava curiosamente em Victoria por trás de sua mãe. Apesar de si mesma, Victoria sorriu. Ele é lindo. Você gostaria de tocá-lo? Ele é amigável. Victoria alcançou uma mão tentativa, e o potro pegou a palma da mão. A simples conexão com o animal enviou uma onda de emoção através dela que ela não esperava. Sinto muito pelo seu carro, disse Cale, observando a interagir com o potro. Eu posso dar uma olhada quando a chuva parar. Enquanto isso, a casa principal fica na colina. A sopa quente e um lugar seco para sentar se você quiser. O instinto de Victoria era recusar, lidar com as coisas por conta própria como ela sempre fez. Mas ela estava com frio, com fome e de repente muito cansada de ficar sozinha. Isso seria bom, disse ela em silêncio. Obrigado. Juntos eles fizeram uma corrida pela chuva para uma grande casa de fazenda, a cerca de 100 metros de distância. Victoria esperava algo rústico, mas a casa a surpreendeu, uma bela casa de 2 andares, com janelas largas e uma varanda envolvente. Simples, mas elegante, com nenhuma das ostentação que ela associou à riqueza. No interior, a casa era calorosa e convidativa. Um fogo estalou em uma lareira de pedra e os móveis pareciam bem utilizados e confortáveis. Os livros alinhavam as paredes e uma grande mesa de madeira dominou a área de jantar. O banheiro fica no corredor se você quiser secar, disse Cale, gesticulando à sua direita. Vou encontrar algo seco para vestir. Victoria emergiu do banheiro 20 minutos. Depois, vestindo uma camisa de flanela e calças de moletom de grandes dimensões que Cale havia deixado do lado de fora da porta. Suas roupas molhadas pendiam sobre a barra de chuveiro, e ela conseguiu restaurar algum pedido aos cabelos emaranhados. Na cozinha, ela encontrou a sopa de camadas de Cale em 2 tigelas. O rico aroma de sopa de legumes caseiros encheu o ar. Sentir-se melhor? Ele perguntou, deslizando uma tigela em sua direção. Muito, muito obrigado, disse Victoria, envolvendo as mãos em volta da tigela quente.
Isso é muito gentil da sua parte. Não é nada, respondeu Kael. Eu não recebo muitos visitantes aqui. Como eles comeram, Victoria aproveitou a oportunidade para estudar seu anfitrião. Apesar de suas roupas simples e de maneira casual, havia algo sobre Kael que falava de educação e refinamento. Os livros em sua casa não eram apenas para mostrar, eles pareciam bem lidos. E ele tinha um jeito de falar, medido e atencioso, que sugeria alguém confortável com o silêncio. Você mora aqui sozinho? Victoria perguntou, lamentando instantaneamente a pergunta pessoal. Eu faço, Kael respondeu facilmente. Só eu e os animais. Eu tenho um fazenda, Joe, que vem na maioria dos dias para ajudar, mas ele mora na cidade. Victoria assentiu, sem saber mais o que dizer. O silêncio se estendeu entre eles, mas de alguma forma não era desconfortável. Você não é daqui, observou Kael, mas não era uma pergunta exigindo uma resposta. Não, disse Victoria simplesmente. Estou apenas levando algum tempo. Kael parecia entender o que ela não estava dizendo. Às vezes isso é necessário. Depois do jantar, Kael mostrou Victoria em um quarto de hóspedes no andar de cima. Era simples, mas confortável, com uma cama de casal coberta por uma colcha feita à mão e janelas que olhavam para a propriedade. A tempestade deve durar a noite, disse ele parado na porta. Podemos olhar para o seu carro pela manhã. Obrigado. Cais, por tudo. Ele deu um pequeno aceno de cabeça. Boa noite, Victoria. Deixado sozinho, Victoria sentou-se na beira da cama, tentando entender os eventos do dia. Ela começou a manhã sem destino e acabou aqui, na casa de um estranho, vestindo suas roupas, aceitando sua bondade. Por que ele me ajudou? Ela se perguntou. O que ele quer em troca? A experiência havia ensinado Victoria que nada veio sem as cordas. No entanto, Kael pediu nada, até lhe dera espaço quando a maioria teria pressionado por sua história. Enquanto ela escorregava sob as cobertas, a chuva continuou a bater contra as janelas. Pela primeira vez em anos, Victoria adormeceu ao som da chuva, sem se sentir completamente sozinha. A manhã veio com hastes de luz solar, quebrando as nuvens. Victoria acordou desorientada, momentaneamente esquecendo onde estava. Os eventos do dia anterior voltaram correndo quando ela olhou em volta do quarto pitoresco. Vestindo-se em suas roupas agora secas de ontem, Victoria desceu as escadas. A casa estava quieta, mas ela podia sentir o cheiro de café fresco. Na cozinha, ela encontrou uma nota no balcão. Teve que verificar a linha da cerca após a tempestade. Café é fresco. Ajude, se há qualquer coisa na geladeira. De volta em breve. Kael Victoria se derramou uma xícara de café e vagou até a varanda da frente. A vista tirou o fôlego dela. A fazenda se estendeu diante dela. Pastagens verdes, pontilhadas de flores silvestres, um pequeno lago brilhando à distância e, além disso, colinas que pareciam continuar para sempre. À luz do dia, ela podia ver que a propriedade era extensa. Além do celeiro onde ela se abrigara, havia vários outros anexos, uma horta e um pomar do que parecia ser maçãs. Enquanto tomava um gole de café, Victoria avistou Kael à distância, caminhando pelo perímetro de um paddock, com uma caixa de ferramentas na mão. Ele se moveu com propósito, parando ocasionalmente para examinar a cerca. Mesmo de longe, havia algo atraente sobre sua presença. Victoria se perguntou sobre ele. Quem era esse homem que morava sozinho nesta bela fazenda? Quem falou poesia a estranhos em celeiros? Quem pediu nada em troca de sua bondade? E por que ela, que passou anos mantendo as pessoas a uma distância segura, de repente se sentiu atraída para saber mais? Victoria acabara de terminar sua segunda xícara de café quando Kael voltou para casa. Suas mangas foram enroladas e havia uma mancha de sujeira na bochecha. Manhã, ele disse com um pequeno sorriso. Você dormiu bem? Melhor do que em meses, admitiu Victoria. Sua fazenda é linda. Os olhos de Kael iluminaram o elogio. Obrigado, está em casa. Ele olhou para o copo vazio dela. Pronto para dar uma olhada no seu carro? Eles desceram pela entrada de Cascalho Junto. O ar da manhã estava fresco após a chuva e os pássaros cantaram nas árvores que revestiam o caminho. Victoria ficou impressionada com o quão pacífica tudo parecia, tão diferente do ruído constante e da corrida da cidade.
Seu sedã estava sentado onde ela o deixou, parecendo triste e deslocado na estrada rural. Cale abriu o capô e se inclinou, examinando o motor com mãos praticadas. "Há quanto tempo você mora aqui?" Victoria perguntou, observando o trabalhar. "Cerca de 5 anos", respondeu Cale, não olhando para cima. "Mas eu cresci não muito longe daqui. Esta terra está na minha família há gerações." Depois de alguns minutos de mexer, Cale se endireitou. Seu cinturão de tempo é filmado e há água na linha de combustível da tempestade. Não vai começar. 100 partes que eu não tenho aqui. O coração de Victoria afundou. Qual a distância do mecânico mais próximo? Cerca de 15 quilômetros da cidade. Joe, meu fazenda, estará aqui em breve. Ele poderá pegar os números da peça e pegar o que precisamos amanhã quando a loja de automóveis abrir. Cale enxugou as mãos em um pano. "Parece que você está preso comigo por mais 1 ou 2 dias. Se estiver tudo bem." Victoria hesitou. Ela não tinha lugar para estar realmente. Ninguém estava esperando ela em qualquer lugar. E algo sobre Cale e sua fazenda a fez querer ficar um pouco mais. "Isso seria bom", disse ela. "Mas eu gostaria de ganhar minha fortaleza. Não estou acostumado a levar sem devolver algo." Cale a estudou por um momento. "É justo o suficiente. Eu poderia usar ajuda com os cavalos." E a horta levou uma surra na tempestade. De volta à casa, Cale mostrou Victoria ao redor da propriedade corretamente. A fazenda, explicou, era quase totalmente autossuficiente. Ele cultivou a maior parte de sua própria comida, mantinha galinhas para ovos, e os cavalos eram sua paixão. "Eles foram os primeiros da minha mãe", explicou ele quando se aproximaram do paddock, onde 3 cavalos pastavam. "Ela os amava mais do que tudo. Quando ela morreu, eu não suportava vendê-los." Victoria sentiu que havia mais nessa história, mas ela não pressionou. Todos tinham partes de si mesmas que mantiveram escondidos. Ela entendeu isso melhor que a maioria. "E a sua família?" Cale perguntou enquanto caminhavam pelo pomar da maçã. "Eles ficarão preocupados com você?" Victoria desviou o olhar. "Não há ninguém para se preocupar. Minha mãe e eu não estamos perto. Meu pai saiu quando eu era pequeno. Minha avó morreu anos atrás." "Sinto muito", disse Cale simplesmente. "Não esteja. Estou acostumado a isso." As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Eles trabalharam lado a lado na horta naquela tarde. Victoria achou o trabalho físico satisfatório, puxando ervas daninhas, apostando em plantas de tomate que foram derrubadas na tempestade, colhendo alface e rabanete para o jantar. Cale trabalhou principalmente em silêncio, mas não era desconfortável. Ocasionalmente, ele apontava um pássaro ou explicava algo sobre as plantas que eles estavam cuidando. Ele não entrou no passado dela ou perguntou por que ela estava dirigindo sem rural através do Missouri rural. Sua aceitação da presença dela sem demandas era diferente de tudo o que Victoria já havia experimentado antes. Quando o sol começou a se pôr, Joe, a fazenda, chegou com suprimentos e notícias da cidade. Ele era um homem desgastado nos anos 60, com um sorriso amigável e um rosto batido no tempo. Storm derrubou o velho carvalho de Peterson. Ele relatou enquanto se sentavam na varanda. "E o riacho está alto, mas nenhum dano real na cidade." Seus olhares curiosos para Victoria não passaram despercebidos, mas Cale simplesmente a apresentou como um amigo cujo carro quebrou sem mais explicações. Joe assentiu, aceitando isso. Sem dúvida, e prometeu trazer as partes do carro no dia seguinte. Depois do jantar, Victoria se viu atraída para a extensa biblioteca de Cale. As paredes de seu estudo foram alinhadas com livros, clássicos, romances modernos, poesia, história, ciência. Seus dedos traçaram as espinhas enquanto ela lia os títulos. "Pegue qualquer um interessante", disse Cale da porta, assustando. "Ah, existem tantos", observou Victoria. "Você leu todos eles?" "A maioria deles." Leitura foi minha fuga crescendo. Ele entrou em sala e selecionou um volume gasto na prateleira. "Este foi o meu favorito quando criança. O chamado de Jack London the Wild. Eu devo ter lido 100 vezes." Victoria levou o livro, abrindo-o com cuidado. Dentro da capa havia uma placa com a caligrafia de uma criança, propriedade de Cale Montgomery, 10 anos.
Você pode pedir emprestado. Se quiser, ele ofereceu. Obrigado, disse Victoria, tocada pelo gesto. Eu nunca li. Mais tarde, naquela noite, incapaz de dormir, Victoria sentou-se perto da janela do quarto, lendo o livro de infância de Cale à luz de uma pequena lâmpada. Lá fora, a lua lançou luz prateada em toda a fazenda. À distância, ela podia ver o celeiro onde conheceu Cale, onde tudo mudou, embora ainda não estivesse pronta para admitir quanto. Na manhã seguinte, Victoria acordou cedo. A casa estava quieta, mas ela podia ver Cale pela janela, sentada em uma pedra perto do pequeno lago, aparentemente perdido em pensamento. Sem pensar demais, ela fez 2 xícaras de café e saiu para fora. A grama ainda estava molhada com o orvalho enquanto ela caminhava para o lago. Cale se virou quando se aproximou, um olhar de surpresa cruzando o rosto dele. Eu pensei que você poderia querer café, disse Victoria, de repente se sentindo estranho. Obrigado, disse ele pegando o copo oferecido. Eu venho aqui na maioria das manhãs. É pacífico. Victoria sentou-se em uma pedra menor nas proximidades, embalando seu próprio café. Você se importa com a companhia? De jeito nenhum. Eles assistiram o nascer do sol juntos em um silêncio confortável. A névoa subiu da superfície do lago e, em algum lugar à distância, uma vaca baixou suavemente. Posso te perguntar uma coisa? Victoria finalmente disse. Claro. Por que isso? Ela gesticulou para a fazenda, se espalhou diante deles. Quero dizer, você é obviamente educado. Você poderia morar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Cale tomou um gole de seu café antes de responder. Fiz a coisa da cidade por um tempo. Depois da faculdade, trabalhei para a companhia da minha família em Chicago. Tinha o escritório da esquina, os ternos caros, tudo isso. O que aconteceu? Eu estava infeliz, ele disse simplesmente. Meu pai construiu essa companhia do nada. Era o sonho dele, não o meu. Mas eu era o filho mais velho, então era esperado que eu assumisse um dia. Victoria assentiu, entendendo muito bem como as expectativas poderiam moldar uma vida. Quando meus pais morreram, acidente de carro há 5 anos, eu herdei tudo. A empresa, propriedades, investimentos. E essa fazenda que estava na família de minha mãe. O olhar de Cale varreu a terra. Todo mundo assumiu que eu venderia a fazenda e continuava administrando a empresa. Meu irmão Alex ficou particularmente chateado quando fiz o contrário. Você desistiu da empresa? Victoria perguntou surpresa. Eu vendi minhas ações para Alex. Ele sempre era mais adequado para essa vida de qualquer maneira. E eu vim aqui. A voz de Cale suavizou. Pela primeira vez na minha vida, escolhi o que queria em vez do esperado. Isso explicou muito sobre ele. A confiança silenciosa, a falta de pretensão, o contentamento que ele parecia encontrar em coisas simples. Seus pais ficariam orgulhosos, disse Victoria. Cale deu um sorriso triste. Minha mãe seria. Meu pai... Não tenho tanta certeza. Ele era tudo sobre status, aparências. Ele nunca entendeu por que eu preferia lama nas botas de polir. A conversa mudou para tópicos mais leves. Quando eles terminaram o café, Cale apontou pássaros diferentes quando apareceram na beira do lago, nomeando cada um com a facilidade de alguém profundamente conectado ao mundo natural ao seu redor. Mais tarde, naquela manhã, como Victoria ajudou a limpar as barracas de cavalos, ela se viu cantando suavemente, algo que não fazia há anos. Havia algo nesse lugar sobre Cale que a fez se sentir mais leve. Como se a tristeza que ela levasse por tanto tempo tivesse começado a afrouxar o controle. Joe chegou depois do almoço com as peças para o carro dela. Victoria sentiu uma decepção estranha ao assistir Cale e Joe descer para trabalhar no sedã. Logo, ela não teria motivos para ficar. Deixada sozinha na casa, Victoria se viu vagando de sala em sala, percebendo detalhes que sentiria falta aí de antes. Fotos de família no manto mostraram um Cale mais jovem com um casal mais velho que ela assumiu serem seus pais, e outro homem que parecia o suficiente para ser seu irmão. Na mesa do estudo, ela encontrou uma pilha de contas e correspondência, de negócios. Apesar de seu estilo de vida simples, Victoria percebeu que Cale estava longe de ser um fazendeiro simples. O papel timbrado em vários documentos
tem o nome de Montgomery, aparentemente significativo nos círculos de negócios. Victoria deu um passo atrás, sentindo como se tivesse invadido algo particular. Kel nunca mencionou a riqueza, nunca tinha sido intitulado ou superior. Ele cozinhou suas próprias refeições, reparou suas próprias cercas e tratou Joe, o fazenda, como igual. Foi refrescante e confuso de uma só vez. No final da tarde, Victoria ouviu o som de seu motor de carro começando. Da varanda, ela assistiu Kel fechar o capô e apertar a mão de Joe, que logo partiu em sua própria caminhonete. "Está correndo", disse Kel ao se aproximar da casa. "Bom como novo." "Obrigado", disse Victoria, tentando parecer agradecido, mesmo como parte dela desejando que o reparo levasse mais tempo. Kael enxugou as mãos em um pano, estudando o rosto dela. "Você pode ficar mais uma noite. Está ficando tarde para começar a dirigir." Alívio tomou conta dela. "Eu gostaria disso." Naquela noite, eles se sentaram na varanda, observando vaga, lumes emergir quando o anoitecer caía. Kel abriu uma garrafa de vinho e a conversa fluiu mais facilmente do que antes. "O que você estava fazendo antes da sua viagem?" ele perguntou, reabastecendo o copo dela. "Eu era cuidador dos idosos", respondeu Victoria. "Meu último cliente faleceu recentemente." "Isso deve ser um trabalho difícil." Victoria deu de ombros. "Sou bom em cuidar das pessoas. É o que eu sempre fiz." "E quem cuida de você?" Kel perguntou, calmamente. A pergunta pegou Victoria de surpresa. Ninguém jamais havia perguntado a ela isso antes. "Eu me cuido", disse ela finalmente. Kael assentiu, não empurrando mais. Mas sua pergunta permaneceu em sua mente muito tempo depois que eles disseram boa noite. Em seu quarto, Victoria se viu incapaz de dormir novamente. A fazenda começou a se sentir como um sonho, um interlúdio pacífico antes que ela tivesse que voltar à vida real. Mas para que ela estava voltando? Um apartamento vazio, outro trabalho de cuidar, mais dias entregando pedaços de si mesma até que não houvesse mais nada? Por impulso, Victoria rasgou uma página do pequeno caderno em sua bolsa e começou a escrever. "Kael, obrigado pelo abrigo, tanto da tempestade do lado de fora quanto da dentro de mim. Não me lembro da última vez que alguém deu sem tomar. Sua bondade significou mais do que você sabe." Victoria ela deslizou a nota sob a porta dele antes de voltar para o quarto, seu coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Na manhã seguinte, Victoria acordou e encontrou uma pequena flores silvestres do lado de fora da porta com uma nota. "Algo para levar com você. Então você se lembrará de onde encontrou abrigo." O simples gesto trouxe lágrimas aos seus olhos. Na cidade, os homens haviam dado a seus jantares caros, joias, promessas vazias. Ninguém jamais lhe deu algo que realmente falou com sua alma. No café da manhã, não mencionou as notas, mas algo mudou entre elas. Uma conexão, frágil, mas inegável. "Quais são seus planos?" Kyle perguntou enquanto lavavam pratos lado a lado. "Eu provavelmente deveria voltar para a cidade", disse Victoria, embora as palavras parecessem vazias. "Procure um novo emprego. Você não parece animado com isso." "Eu não sou", ela admitiu. "Mas é o que eu sei." Kyle secou as mãos em uma toalha. "Preciso de ajuda por aqui. A horta está se expandindo e o novo potro requer atenção extra." Ele parou. "Você pode ficar um pouco, se você quisesse." O coração de Victoria saltou na oferta, mesmo quando sua mente levantou bandeiras de aviso. Não foi assim que sempre começou? Um homem que oferece algo que parecia bom demais para ser verdade? "Eu não pude impor", ela começou. "Não é uma imposição. Seria uma troca justa. Sala e tabuleiro para obter ajuda na fazenda." Os olhos de Kael seguraram os dela. "Sem cordas, Victoria, e você pode ave sempre que você quiser." Sem cordas. O conceito era estranho para ela. Em sua experiência, tudo veio com condições, com expectativas, com eventual decepção. No entanto, algo no olhar constante de Kael a fez querer confiar nele. "Eu vou ficar", ela se ouviu dizer. "Por um tempo." O sorriso que iluminou o rosto de Kael valeu o risco. Naquela tarde, Victoria mudou seus poucos pertences do carro para o quarto de hóspedes,
que agora se sentia estranhamente como o dela. Enquanto colocava flores silvestres de Kael na janela, ela se perguntou se estava cometendo um grande erro, ou se, talvez, a chuva a tivesse lavado no celeiro de um estranho, mas exatamente onde ela precisava estar o tempo todo. Os dias se transformaram em semanas quando Victoria se estabeleceu na vida na fazenda. A primavera floresceu totalmente ao seu redor, pintando os campos com flores silvestres e enchendo o ar com o perfume de novo crescimento. O ritmo da vida agrícola, acordando com o sol, trabalhando com as mãos, jantares primitivos e noites pacíficas, se adequava à Victoria de maneiras que ela não esperava. Todas as manhãs ela se juntou a Kael à beira do lago para tomar um café antes do início do trabalho do dia. Esses momentos tranquilos se tornaram a base de sua crescente amizade. Às vezes eles conversavam sobre livros ou trocavam histórias de seus passados. Outras manhãs, eles simplesmente se sentaram em silêncio confortável, observando a névoa subir da água. Victoria aprendeu a montar a égua castanha, que Kael disse que tinha gostado especial dela. Ela ajudou a entregar um bezerro de um dos poucos gado da fazenda, com as mãos firmes, apesar de seu coração de corrida. À noite, ela cozinhava refeições usando vegetais que haviam colhido juntos do jardim. Por sua parte, Kael nunca empurrou ou pressionou. Ele deu espaço à Victoria quando ela precisava e companhia quando ela procurou. E sempre havia aquela bondade inabalável em seus olhos. Um olhar que a fez se sentir verdadeiramente vista pela primeira vez em sua vida. Eles se queriam no hábito de deixar notas um para o outro. Victoria colocava a dela em livros que ela pegava emprestada da biblioteca dele ou os colocava sob a caneca de café pela manhã. Kael deixou o seu travesseiro em suas botas, ou dobrado na borda do chapéu de palha que ela levou a usar no jardim. O potro levou seu primeiro galope real hoje, enquanto você estava na cidade. Ele tem seu espírito. Se encontrei essas flores silvestres na linha da cerca e pensei em você. Eles crescem na sombra, mas ainda alcançam a luz. Vó nascer do sol não foi o mesmo sem você esta manhã. Se Victoria manteve todas as notas em uma pequena caixa de madeira que encontrou no quarto de hóspedes, que ela começou lentamente a pensar como seu quarto. Cada mensagem era um tópico na tapeçaria da conexão que se formava entre eles, delicada, mas fortalecendo dia a dia. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo a uma tempestade de verão rolar, Kael recebeu um telefonema que mudou seu comportamento descontraído instantaneamente. Victoria não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas as respostas de Kael eram curtas e tensas. Eu tomei minha decisão, Alex, disse ele firmemente antes de terminar a ligação. Tudo bem? Victoria perguntou quando ele voltou para a cadeira com a mandíbula com tensão. Meu irmão, Kael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele quer que eu venha a Chicago para uma reunião do conselho. Diz que há decisões que precisam da minha opinião. Você vai? Eu preciso, ainda possuo 30% da empresa, não posso ignorá-la completamente, tanto quanto gostaria. Ele olhou para a tempestade que se aproximava. Eu tenho evitado isso há meses. Quanto tempo você vai embora? Victoria perguntou, surpresa com a pontada da ansiedade que sentia ao pensar em sua ausência. Apenas 2 dias. Joe ajudará com os animais. Kael se virou para ela. A menos que... Você gostaria de vir comigo? O convite pendurado no ar entre eles. Victoria sentiu uma vibração de pânico com o pensamento de retornar a uma cidade, de ser apresentado a outra vida de Kael, um mundo de reuniões do conselho e expectativas da família que ela não sabia nada. Acho que vou ficar aqui, disse ela finalmente. Alguém deveria vigiar Telefazenda. Se Kael estava desapontado, ele não mostrou. Ele simplesmente assentiu e apertou a mão dela brevemente. Vou sentir falta do nosso café da manhã. No dia seguinte, Kael partiu para Chicago com roupas que Victoria mal o reconheceu em calças personalizadas e uma camisa de botão que sugeriu o empresário que ele já esteve. Sem ele, a fazenda parecia diferente. Maior de alguma forma e um pouco solitário apesar das visitas diárias de Joe e dos animais que precisavam de seus cuidados. Na segunda manhã da ausência de Kael, Victoria estava erguejando a horta quando um elegante SUV preto subiu à garagem.
Um homem que parecia notavelmente com Kael, mas com olhos mais difíceis e uma aparência mais polida, saiu, examinando a propriedade com um olhar crítico. Victoria endireitou, escovando a sujeira de suas mãos quando o estranho se aproximava. Você deve ser Victoria, disse ele sem se apresentar. Meu irmão mencionou que você estava ficando aqui. E você deve ser Alex, respondeu Victoria, imediatamente em guarda. Algo sobre o seu olhar calculista a deixou desconfortável. Alexander Montgomery, confirmou, não oferecendo a mão. Eu pensei que deveria ver isso. Arranjo, para mim. A maneira como ele disse arranjo fez Victoria se arrepiar. Kael está em Chicago. Pensei que você sabia disso. Oh, eu sei. O sorriso de Alex não alcançou seus olhos. Tivemos a discussão ontem. Ele é tão teimoso como sempre. Victoria não disse nada esperando. Meu irmão te contou sobre a oferta na mesa? Alex perguntou, observando sua reação de perto. Para esta propriedade? Não, Victoria respondeu cautelosamente. Ele não mencionou isso. Alex riu, mas não havia calor nele. É claro que não. O Henderson Development Group quer construir uma comunidade de resorts de luxo aqui. Campo de golfe e espada works. Eles estão oferecendo bem acima do valor de mercado. O coração de Victoria afundou. Um resort destruiria tudo o que tornava este lugar especial. A paz, a beleza natural, a história. Kael nunca venderia, disse ela com mais confiança do que sentia. Todo mundo tem um preço, Alex respondeu suavemente. Meu irmão está jogando. Agricultor agora, mas eventualmente ele se lembrará de quem ele realmente é. Um Montgomery. Ele estendeu a mão em sua jaqueta e puxou um cartão de visita, segurando-o para Victoria. Quando ele chegar a seus sentidos, peça, que me ligue. Ou quando você se cansar de brincar de casa na pradaria, me chame. Eu poderia usar alguém com suas habilidades persuasivas no meu time. Victoria não pegou o cartão. Eu acho que você deveria sair. Alex colocou o cartão na parede do jardim. Ele não lhe dirá, mas o fundo fiduciário de Kael exige que ele mantenha um certo patrimônio líquido. Se o valor de sua empresa, que as ações caírem muito baixas, ele perde tudo, incluindo essa fazenda preciosa. E agora essas ações não estão indo tão bem. A implicação foi clara. Kael pode não ter uma escolha sobre a venda. Por que você está me dizendo isso? Victoria perguntou, sua voz estável, apesar de seu coração de corrida. Porque você parece ter alguma influência sobre meu irmão. E eu quero que você entenda isso. Ele gesticulou para a fazenda ao seu redor. Não é realidade. É uma fantasia. Um que não pode durar. Com isso, Alex voltou para o veículo e foi embora, deixando Victoria em pé no jardim com seus pensamentos. Em turbulência, ela pegou o cartão dele, tentou rasgá-lo em pedaços, mas o enfiou no bolso. Kael precisava saber sobre esta visita. Naquela noite, Victoria sentou-se nos degraus da varanda, observando o pôr do sol e esperando o retorno de Kael. Quando seu caminhão finalmente subiu à garagem, o alívio inundou-se. Ela não havia percebido até aquele momento o quanto havia sentido sua falta. Kael saiu do caminhão parecendo cansado, mas feliz por estar em casa. Ele voltou para o seu jeans e camisa de flanela habitual. Todos os vestígios do empresário desapareceram. O lugar ainda está de pé, eu vejo, disse ele com um sorriso que desapareceu quando notou sua expressão séria. O que está errado? Seu irmão veio hoje, disse Victoria, cortando até a perseguição. O rosto de Kael endureceu. O que Alex queria? Victoria contou tudo. A oferta de desenvolvimento, a ameaça sobre seu fundo fiduciário, a atitude condescendente. Kael ouviu sem interromper, mas ela podia ver o músculo em sua mandíbula apertando. Sinto muito, ele disse quando ela terminou. Alex não tinha o direito de envolvê-lo nos negócios da família. Isso é verdade? Victoria perguntou. Sobre o seu fundo fiduciário? Kael suspirou sentado ao lado dela nos degraus. Sim e não. Há uma cláusula sobre como manter um certo patrimônio líquido, mas não é tão terrível quanto ele fez com que o pareça. A empresa está tendo alguns problemas, mas nada que me force a vender este lugar. Ele parecia tão certo que você faria, disse Victoria em silêncio.
Alex nunca entendeu por que eu amo aqui. Para ele, a terra é apenas mais um trunfo para alavancar. Cale olhou para a fazenda banhada à luz dourada do pôr do sol. Mas esta é a minha casa. Não vou desistir. Não por nenhum preço. Victoria sentiu uma onda de alívio, seguida de confusão sobre por que ela se importava tanto. Esta não era a fazenda dela. Sua luta. Ela estava apenas passando, não era? Mas com o passar dos dias, essa ficção ficou mais difícil de manter. A verdade era que Victoria não estava mais passando mais. Ela estava colocando raízes, ajudando Cale a plantar um jardim de ervas do lado de fora da cozinha, ensinando o potro a aceitar um freio, fazendo cortinas para o quarto do tecido que ela havia comprado na cidade. Uma noite, incapaz de dormir, Victoria encontrou Cale no celeiro, checando um cavalo que parecia mal do mar antes. Ele olhou para cima quando ela se aproximou. Seu rosto suavizou pela luz da lanterna. Não conseguia dormir? Ele perguntou. Victoria balançou a cabeça. Eu continuo pensando no que seu irmão disse, sobre esse lugar ser uma fantasia. Cale colocou o pincel que ele estava usando. E o que você acha? Eu acho... Victoria fez uma pausa, procurando as palavras certas. Acho que este é o lugar mais real que eu já estive. A cidade, minha antiga vida. Essa foi a fantasia. Pensando que eu poderia dar e dar sem nunca precisar de nada em troca. Cale se aproximou, seus olhos nunca deixando os dela. É o que você precisa, Victoria. A pergunta pendurada entre eles, acusada de todas as coisas que eles sentiram, mas nunca disseram. O coração de Victoria correu quando Cale estendeu a mão para dobrar um fio de cabelo atrás da orelha. Seu toque gentil, eu não sei. Ela sussurrou honestamente. Eu nunca me deixei pensar sobre o que preciso. A mão de Cale permaneceu em sua bochecha. Talvez seja a hora que você fez. O momento se estendeu entre eles, cheio de possibilidades. Então o cavalo niquerou suavemente, quebrando o feitiço. Cale deu um passo atrás e Victoria sentiu decepção e alívio. Nós dois devemos dormir um pouco, disse ele, sua voz um pouco difícil. De manhã cedo amanhã. Victoria assentiu e voltou para a casa, suas emoções em tumulto. O que estava acontecendo entre eles? E mais importante, ela teve a coragem de deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, Victoria acordou para encontrar outra nota em seu travesseiro. Eu tenho que ir à cidade para suprimentos. Quando eu voltar, há algo que quero mostrar a você. Curiosa, Victoria passou por suas tarefas matinais, sua mente constantemente retornando ao momento no celeiro. Quando Cale voltou por volta do meio-dia, a antecipação tinha o estômago em nós. Pronto para uma aventura? Ele perguntou. Uma emoção de menino em seus olhos que Victoria não tinha visto antes. Que tipo de aventura? É uma surpresa. Mas você precisará de bons sapatos de caminhada. Intrigada, Victoria mudou de botas e eles partiram a pé pela fazenda, indo em direção a uma área que ela não havia explorado antes. O caminho os levou através de um prado vibrante com flores silvestres de verão e depois uma colina suave, coberta de carvalhos. Para onde estamos indo? Victoria perguntou enquanto eles subiam. Paciência, brincou Cale. Estamos quase lá. No topo da colina, eles emergiram das árvores para encontrar uma vista deslumbrante de toda a fazenda espalhada abaixo delas. Mas não era a visão que tirou o fôlego de Victoria. Era a pequena cabine aninhada entre as árvores, claramente antiga, mas com amor. O que é este place? Ela perguntou enquanto Cale a levou em direção a isso. Meu avô construiu para minha avó quando se casaram, explicou ele, desbloqueando a simples porta de madeira. Eles viveram aqui enquanto salvavam para construir a casa principal. No interior, a cabine era uma única sala aconchegante com lareira de pedra, uma pequena área de cozinha e janelas que emolduravam a vista perfeitamente. Móveis simples e resistentes deram uma sensação acolhedora, e as estantes de livros alinhavam uma parede. É lindo, disse Victoria, virando um círculo lento para levar tudo. Venho aqui às vezes quando preciso pensar, disse Cale, observando a reação dela. Ou quando quero lembrar o que mais importa. Victoria passou a mão ao longo da madeira lisa de uma mesa artesanal. E o que é isso? O que mais importa?
Kael se aproximou, seus olhos sérios. Autenticidade, conexão, construindo algo real com suas próprias mãos. Ele parou. Encontrar alguém que vê o mundo da mesma maneira que você. O ar entre eles parecia estalar com sentimentos não ditos. O coração de Victoria martelou em seu peito quando Kael pegou a mão. Victoria, ele disse suavemente, eu sei que você veio aqui fugindo de alguma coisa, e eu prometi a não se esforçar. Mas nas últimas semanas, ele lutou por palavras. Eu nunca senti esse tipo de conexão com ninguém antes. Victoria sentiu lágrimas picar os olhos. As emoções que ela mantinha engarrafada por tanto tempo, ameaçando transbordar. Kael, O anel estridente do telefone celular cortou o momento. Kael fechou os olhos brevemente em frustração antes de puxar o telefone do bolso. Sua expressão escureceu enquanto olhava para a tela. Eu preciso aceitar isso, ele disse se desculpando. É Joe. Victoria assentiu, tentando reunir seus pensamentos dispersos enquanto Kael saiu para atender a ligação. Pela janela, ela podia ver sua expressão crescer cada vez mais preocupada. Quando ele voltou para dentro, seu rosto estava sombrio. Precisamos voltar. Há um problema na fazenda. O que aconteceu? Joe encontrou pesquisadores na linha de propriedades do norte. Eles dizem que têm permissão para estar lá. O estômago de Victoria caiu. Seu irmão? Tem que ser, confirmou Kael, sua mandíbula com raiva. Vamos. Eles correram de volta para a casa principal, o momento mágico na cabine quebrada pela realidade. A mente de Victoria correu com preocupações. E se Alex estivesse certo? E se essa vida que eles estivessem construindo fosse apenas uma fantasia que não poderia durar? Na casa, Kael fez vários telefonemas aquecidos enquanto Victoria fazia café, sentindo-se impotente. Finalmente, ele desligou e se juntou a ela na cozinha, parecendo exausta. O desenvolvimento de Henderson aparentemente obteve a aprovação preliminar do município para uma pesquisa ambiental, explicou. Alex deve ter dito a eles que eu estava a bordo. Eles podem fazer isso sem a sua permissão? Victoria perguntou. Não legalmente, não. Liguei para o meu advogado. Kael passou a mão pelos cabelos em frustração. Isso é como Alex, empurrando limites, criando problemas, esperando ceder para evitar uma luta. Victoria colocou uma caneca de café na frente dele. E você vai? Nunca, disse Kael com firmeza. Mas talvez eu tenha que voltar a Chicago, afirmar meus direitos como acionista, parar nisso corretamente. O pensamento de Kael saindo novamente deixou Victoria desconfortável. Por quanto tempo? Alguns dias, talvez uma semana. Ele olhou para ela, seus olhos perturbados. Eu odeio perguntar, mas você ficaria? Cuide das coisas aqui? Claro, disse Victoria sem hesitar. Esta é a sua casa. Você deve lutar por isso. O alívio lavou o rosto de Kael. Ele estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela. Obrigado. Não sei o que eu teria feito se você não tivesse sido pego nessa tempestade. Victoria apertou sua mão. Nem eu. Naquela noite, enquanto Kael lotou sua viagem a Chicago, Victoria sentou-se na varanda contemplando tudo o que havia acontecido. Em apenas algumas semanas, esse lugar havia se tornado mais uma casa do que em qualquer lugar que ela já tenha vivido. E Kael havia se tornado alguém com quem ela não podia imaginar sua vida sem. Isso a aterrorizou. Durante toda a sua vida, Victoria foi quem Kaki Red Moore, que deu mais, que acabou sendo deixado para trás. O pensamento de abrir seu coração totalmente para Kael apenas para perdê-lo ou este lugar era quase insuportável. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Kael se juntou a ela na varanda, sentada perto o suficiente para que seus ombros tocassem. O que você está pensando? Ele perguntou, suavemente. O futuro, admitiu Victoria. E como é assustador. Kael assentiu, compreendendo em seus olhos. A cabine que mostrei hoje, estive pensando em consertar, tornando a uma casa de verdade novamente. Ele parou. Talvez para nós algum dia. Se você quisesse ficar.
O coração de Victoria pulou as palavras mesmo quando o medo a agarrou. Kael, há muito que você não sabe sobre mim. Então me diga, ele disse simplesmente. Seja o que for, não mudará como me sinto. Victoria respirou fundo. Passei toda a minha vida cuidando de outras pessoas, tentando me tornar necessário para que elas não saíssem. Minha mãe estava sempre trabalhando, meu pai saiu, até as pessoas idosas que eu cuidava acabou morrendo ou não precisava mais. De mim, ela olhou para as mãos unidas. Não sei como estar com alguém que não precisa de eu cuidar deles. A expressão de Cale estava macia quando ele levantou o queixo dela gentilmente. Victoria, não preciso que você cuide de mim. Quero que você compartilhe sua vida comigo. Há uma diferença. Uma lágrima escorregou da bochecha de Victoria. E se não funcionar? E se tudo isso for apenas... Ela não conseguiu dizer fantasia. Não posso prometer que tudo será perfeito, disse Kel honestamente. Mas posso prometer que o que sinto por você é real e vale a pena lutar. Ele se inclinou para a frente lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se ela quisesse. Em vez disso, Victoria fechou a distância entre eles, seus lábios se encontrando em um beijo que parecia voltar para casa. Os braços de Cale enrolados em volta dela, sólidos e seguros, quando o beijo se aprofundava. Quando eles finalmente se separaram, Victoria descansou a testa contra a dele, seu coração cheio e aterrorizado de uma só vez. Lute pela fazenda, ela sussurrou. E volte para Mem. A resposta de Cale foi outro beijo. Esta é uma promessa que não precisava de palavras. Na manhã seguinte, Victoria ficou na entrada de automóveis enquanto Cale carregava seu caminhão para a viagem a Chicago. O adeus era mais difícil do que qualquer um deles esperava, agora que tudo havia mudado entre eles. Vou ligar todas as noites, prometeu Cale enquanto a segurava perto. E eu voltarei o mais rápido possível. Victoria assentiu contra o peito, memorizando a sensação de seus braços em volta dela. Eu estarei aqui. Quando seu caminhão desapareceu na garagem, Victoria sentiu uma estranha mistura de tristeza e esperança. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava apenas passando. Não era necessária apenas temporariamente. Ela estava escolhendo ficar, para abaixar raízes, acreditar em algo real. O que ela não sabia era que, enquanto Cale lutou pelo seu futuro em Chicago, ela enfrentaria uma batalha própria, uma que testaria tudo o que haviam construído juntos. Naquela tarde, enquanto Victoria trabalhava no jardim, seu telefone tocou com um número que ela não reconheceu. Limpando as mãos em seus jeans, ela respondeu cautelosamente. Isso é Victoria Jenkins? A voz profissional de uma mulher perguntou. É sim. Meu nome é Linda Peterson, com o Golden Years Care Center em St. Louis. Recebemos seu pedido de cargo de atendimento sênior e gostaríamos de oferecer uma entrevista. A posição vem com um aumento significativo de salário e subsídio de moradia. Victoria franziu a testa em confusão. Sinto muito, mas não me inscrevi em nenhuma posição. Houve uma pausa do outro lado. Recebemos seu currículo ontem, juntamente com uma referência muito gratuita de um Alexander Montgomery. Ele falou muito bem de suas habilidades de cuidar. Sangue de Victoria ficou frio. Alex, este foi o movimento dele, tentando atraí-la para longe da fazenda de Kael. Não estou interessado no cargo, disse Victoria firmemente. E para referência futura, Alexander Montgomery não tem autoridade para enviar pedidos em meu nome. Depois de terminar a ligação, Victoria afundou ao banco do jardim, sua mente correndo. Se Alex estava disposto a ir tão longe para separá-la de Kael, o que mais ele poderia fazer? A resposta ocorreu mais cedo do que ela esperava. Naquela noite, enquanto ela alimentava os cavalos, Joe chegou parecendo perturbado. Victoria, você precisa ver isso, disse ele, entregando a ela um jornal. Foi publicado no Chicago Tribune, hoje. A manchete fez seu estômago cair. O herdeiro de Montgomery abandona o legado da família para o romance da fazenda. Abaixo estava uma foto de Kael ajudando Victoria em um dos cavalos. Seus rostos se fecharam, sorrindo um para o outro. Deve ter sido tomado com uma lente telefoto, uma invasão de seu momento privado.
O artigo pintou Kael como instável, jogando fora o legado de sua família para uma mulher misteriosa, sem meios de apoio visíveis. Ele citou fontes sem nome, expressando preocupação com seu estado mental e perspicácia nos negócios. "É Alex", disse Victoria, suas mãos tremendo de raiva. "Ele está tentando forçar a mão de Kael." Joe assentiu sombriamente. "Eu imaginei tanto. Você já ouviu falar dele hoje?" "Não desde esta manhã", respondeu Victoria. A preocupação se aproximava. "Ele estava se encontrando com o conselho." Victoria tentou ligar para o telefone celular de Kael, mas foi direto para o correio de voz. Ela deixou uma mensagem, tentando manter o pânico de sua voz, depois tentou novamente 1 hora depois com o mesmo resultado. Quando a noite caiu, com ainda nenhuma palavra de Kael, Victoria a acompanhou. A fazenda, dividida entre preocupação e raiva. O que estava acontecendo em Chicago? Kael estava lutando por sua companhia, sua fazenda, seu futuro? Ou Alex, de alguma forma, convenceu o conselho de que Kael não era adequado a manter suas ações? E mais profundamente, os medos mais sombrios surgiram. E se Kael viu o artigo e se arrepender de tudo? E se ele percebesse que Victoria era realmente um passivo para o nome de sua família, sua reputação? E se ele não voltasse? Por volta da meia-noite, seu telefone finalmente tocou. Era Kael, sua voz cansada, mas determinada. "Eu vi o artigo", disse Victoria antes que ele pudesse falar. "Alex está jogando sujo." "Eu sei", respondeu Kael. "Mas isso não importa. Nada disso importa, exceto nós." O alívio inundou Victoria em suas palavras. "O que aconteceu com o quadro é complicado", disse Kael. "Mas fiz arranjos para proteger a fazenda, não importa o quê. Vou voltar para casa amanhã." Houve uma pausa. "Você está bem? Não é para isso que você se inscreveu quando ficou na primeira noite." Victoria pensou em tudo o que aconteceu, desde a tempestade que a levou ao celeiro de Kael. A paz que ela encontrou aqui. A conexão com Kael que curou partes dela, que ela pensou permanentemente quebrada. "Foi exatamente isso que me inscrevi", disse ela com certeza. "Você e eu lutando por algo real." A voz de Kael era difícil de emoção quando ele falou novamente. "Eu te amo, Victoria. Eu deveria ter dito isso antes de sair." As palavras caíram sobre ela como chuva quente, assustadora e maravilhosa de uma só vez. Victoria fechou os olhos, deixando-se acreditar. "Eu também te amo", ela sussurrou. "Vá para casa." Depois que eles desligaram, Victoria foi ao celeiro, atraída para o local onde sua história havia começado. O cheiro de feno e cavalos a recebeu, enquanto ela se sentava em um fardo, olhando para o local onde ela se amontoou naquela noite tempestuosa, encharcada e sozinha. Quão diferente tudo era agora. Ela veio aqui sem expectativas, fugindo de uma vida que nunca havia se encaixado. E de alguma forma, neste lugar improvável, ela encontrou não apenas abrigo de uma tempestade, mas um lar para o coração. Quaisquer que sejam os desafios de Alex ou o mundo, Victoria sabia uma coisa com certeza absoluta. Ela e Kael os enfrentariam juntos. A fantasia não era a vida deles na fazenda, era a ideia de que a verdadeira conexão, o amor verdadeiro, não poderia durar. Victoria sorriu na escuridão, do celeiro seu coração cheio, apesar da incerteza pela frente. Amanhã Kael voltaria para casa, e juntos eles provariam que o que crescia entre eles era mais forte do que qualquer tempestade. Victoria acordou antes do amanhecer, excitação e ansiedade se misturando no peito. Hoje Kael voltaria para casa. Ela se moveu através de suas tarefas, matinais com energia inquieta, verificando o telefone a cada poucos minutos para mensagens. Por volta do meio da manhã, Joe chegou com suprimentos e uma expressão preocupada. "Você viu isso?" ele perguntou, entregando a Victoria um jornal local. A primeira página apresentava uma história sobre os planos da Henderson Development para uma comunidade de resorts de classe mundial, sobre o que era claramente a terra de Kael. O artigo citou Alexander Montgomery, dizendo que as negociações estão nos estágios finais e que "meu irmão e eu estamos empolgados com essa oportunidade de trazer crescimento econômico para a área." As mãos de Victoria se apertaram no papel. "É tudo mentira."
Kael nunca concordaria com isso. Eu sei disso, disse Joe, seu rosto intemperizado. Mas a cidade inteira está falando sobre isso. Algumas pessoas já estão contando com os empregos que o resort traria. Victoria entendeu. As implicações. Alex estava tentando criar pressão do público, fazendo Kael se parecer com o vilão se ele se recusasse a vender. Quando Kael deve estar de volta? Joe perguntou. Esta tarde, respondeu Victoria, verificando o telefone novamente. Sem mensagens, Joe assentiu. Vou ficar até ele chegar aqui. Esses pesquisadores podem tentar voltar. Victoria ficou grata pela empresa com as horas passadas sem nenhuma palavra de Kael. No final da tarde, a preocupação roçou para ela. Ela tentou ligar, mas o telefone dele foi direto para o correio de voz. O dia ensolarado gradualmente deu lugar a reunir nuvens. O clima combinando com seu humor escuro. Storm está chegando, observou Joe, olhando para o horizonte onde nuvens cinzentas estavam construindo. Pode ser grande. A mente de Victoria voltou à noite em que ela chegou, buscando abrigo de uma tempestade diferente. Isso só faz semanas. Atrás, parecia uma vida inteira. À noite, ainda sem sinal de Kel e nenhuma resposta às suas ligações, Victoria não conseguiu mais esconder sua preocupação. Algo está errado, disse ela ao Joe, enquanto eles se sentavam na mesa da cozinha. Ele teria ligado se estivesse atrasado. A expressão de Joe era sombria. Eu conheço aquele garoto desde que ele estava no joelho. Se ele dissesse que estaria aqui, moveria o céu e a terra para cumprir essa promessa. Thunder roçou a distância enquanto Victoria acompanhava a sala, cenários jogando em sua mente, cada um pior que o último. Alex fez alguma coisa? Kael estava em apuros? Ferir? O som de pneus em cascalho a fez correr para a porta, esperança aumentando. Mas em vez do caminhão de Kel, um elegante carro preto parado, e Alexander Montgomery saiu. Um guarda, chuva protegendo-o das primeiras gotas. De chuva. O que você está fazendo aqui? Victoria exigiu quando ele se aproximou da varanda. O sorriso de Alex era todo negócio. Eu vim para fazer uma oferta, Sra. Jenkins. Não estou interessado em nada que você tenha a dizer, respondeu Victoria friamente. Onde está Cale? Meu irmão está atualmente ligado a alguns assuntos legais em Chicago, disse Alex suavemente. Mas é por isso que estou aqui, para ajudar a resolver a situação. Victoria cruzou os braços, mantendo a porta da varanda entre eles. Que situação? Aquele em que você está morando em propriedades que em breve estarão mudando de mãos, respondeu Alex. Seu tom agradável em desacordo com suas palavras ameaçadoras. O conselho votou ontem. Kael está sendo removido como acionista, a menos que concorde com certas condições. O coração de Victoria afundou, mas ela manteve sua expressão neutra. Eu não acredito em você. Alex enfiou a mão em seu paletó e puxou um envelope. Este é um cheque certificado por $50.000, feito para você. Em troca, você sai hoje, sem adeus, sem drama. Basta desaparecer da vida do meu irmão. Victoria olhou para o cheque momentaneamente sem palavras de raiva. Você realmente acha que eu pegaria seu dinheiro? Isso é sobre dinheiro? Todo mundo tem um preço, disse Alex, ecoando suas palavras de antes. Vamos ser realistas. Que futuro você acha que tem com meu irmão? Ele pode estar brincando de fazendeiro agora, mas Kael é um Montgomery. Eventualmente ele se lembrará disso. Victoria se aproximou, sua voz baixa e intensa. Você não conhece seu irmão, e você certamente não me conheço. Ela se virou para voltar para dentro, mas as próximas palavras de Alex a impediram. Ele vai perder tudo, você sabe. A empresa está congelando seus ativos. A fazenda será encerrada dentro de meses. É a vida que você deseja? Observando tudo desmoronando porque ele era teimoso demais para fazer um acordo? Victoria o enfrentou novamente, um novo medo tomando conta. Foi isso que você disse a ele? É por isso que ele não ligou? Algo girou nos olhos de Alex. Talvez a satisfação, que disse a Victoria que ela havia atingido a verdade. O que você fez? Ela exigiu. Eu apenas estabeleci os fatos, respondeu Alex. Que eu tenho uma escolha, vender a fazenda para o desenvolvimento de Henderson agora, por $1 mais alto,
ou perdê-lo ao banco mais tarde por nada. Como seu irmão, eu me senti obrigado a deixar a situação clara. A chuva começou a cair mais fortemente, mas nenhum deles se moveu. Ele não vai vender, disse Victoria com certeza. Não importa com o que você o ameaça. A fachada agradável de Alex rachou um pouco. Então ele é um tolo. E você também, se você ficar com ele. Ele jogou o envelope na varanda aos pés de Victoria. Minha oferta é até de manhã. Pense sobre isso. $50.000 podem dar um novo começo, longe do que será uma situação muito confusa. Sem esperar por sua resposta, Alex voltou para o carro e foi embora, deixando Victoria em pé na varanda, enquanto a tempestade reunia forças ao seu redor. Joe apareceu na porta atrás dela. Eu ouvi o suficiente disso. Você não acredita em uma palavra que ele diz. Victoria pegou o envelope e tentou rasgá-lo em pedaços. Em vez disso, ela colocou no bolso. Eu preciso encontrar Kael. Algo está errado. Nesta tempestade, Joe parecia duvidoso. Onde você pareceria? Victoria não teve resposta, mas ela não podia apenas sentar e esperar. Ela andou na casa quando Thunder bateu no alto e choveu contra as janelas. Se ao menos Kael ligasse, a deixaria saber que ele estava bem. Quando a meia-noite se aproximou com a tempestade agora em plena fúria, Victoria tomou uma decisão. Ela pegou sua capa de chuva e chaves do carro. Vou dirigir para a cidade, disse ela a Joe. Veja se consigo obter uma melhor recepção celular. Ligue para alguns hotéis em Chicago, alguma coisa. Joe parecia preocupado. As estradas estarão inundando, não é seguro. Eu não posso simplesmente sentar aqui, insistiu Victoria. E se Alex fizesse algo com ele? Antes que Joe pudesse discutir mais, os faróis varreram as janelas da frente. Ambos correram para a porta quando uma caminhonete coberta de lama parou. O coração de Victoria saltou quando uma figura familiar emergiu, instantaneamente encharcada pela chuva. Kael. Ela chorou correndo para a chuva sem hesitar. Eles se encontraram no meio do caminho, Kael pegando-a em seus braços com tanta força que quase derrubou os dois. Ele estava encharcado, exausto, mas havia fogo nos olhos enquanto ele segurava o rosto dela entre as mãos. Sinto muito, disse ele, chuva escorrendo pelo rosto. Meu telefone morreu e então o caminhão caiu 30 quilômetros daqui. Eu tive que esperar por um reboque e depois convencer um mecânico a consertá-lo hoje à noite. Victoria se agarrou a ele, alívio, deixando seus joelhos fracos. Eu estava tão preocupado. Alex estava aqui, ele disse. Eu sei o que ele disse. Kael a cortou. Nada disso é verdade, Victoria. Ele está desesperado, tentando qualquer coisa para forçar minha mão. Eles correram para dentro, onde Joe entregou as 2 toalhas. Kael secou o cabelo, sua expressão sombria ao explicar o que havia acontecido em Chicago. A reunião do conselho foi uma configuração. Alex tentou convencer Luz de que sou mentalmente instável, impróprio para ser um dos principais acionistas. Ele trouxe especialistas que nunca me conheceram. A voz de Kael estava apertada com raiva controlada. Mas ele subestimou quantos amigos eu ainda tenho na empresa. Pessoas que se lembram de como nosso pai dirigia as coisas, que não confiam na liderança de Alex. Então, o que acontece agora? Victoria perguntou. O voto para me remover falhou, respondeu Kael. De fato, saiu pela culatra. O conselho está lançando uma investigação sobre as decisões de gerenciamento de Alex. Aparentemente, existem alguns acordos questionáveis que não foram divulgados adequadamente. Joe deu um baixo. Apito. Parece que seu irmão pode estar com problemas. Ele é, confirmou Kael. É por isso que ele está tão desesperado para fazer esse acordo de desenvolvimento. Ele está usando fundos da empresa para investir em projetos de Henderson há anos. Se este cair, ele será exposto, terminou Victoria. Kael assentiu e depois se virou para ela com preocupação. O que Alex disse a você? Victoria puxou o envelope do bolso e entregou-o a ele. Ele me ofereceu $50.000 para sair, hoje, sem adeus. Um músculo marcou na mandíbula de Kael enquanto ele olhava para o cheque. Sinto muito que você tenha sido arrastado para isso. Eu não sou, disse Victoria com firmeza. Estou exatamente onde quero estar. A convicção em sua voz fez Kael olhar para cima, seus olhos amolecendo quando se encontravam.
Joe limpou a garganta. Acho que vou voltar para casa agora que você está de volta, disse ele com tato. Tempestade ou nenhuma tempestade. Depois que Joe saiu, Cale puxou Victoria nos braços novamente, segurando-a como se ele temia que ela pudesse desaparecer. Quando Alex me disse que havia falado com você, que ele fez uma oferta. A voz de Cale era difícil de emoção. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente com medo. Não de perder a fazenda ou a empresa, mas de perder Lu. Victoria tocou seu rosto gentilmente. Você realmente não achou que eu aceitaria o dinheiro dele, não é? Não, disse Cale honestamente. Mas eu tinha medo que você pudesse começar a ver o que ele estava tentando mostrar a você. Que estar comigo significa lidar com toda essa feiura. Isso pode não valer a pena. Cale Montgomery, disse Victoria, olhando diretamente em seus olhos. Nada que seu irmão ou qualquer outra pessoa pudesse dizer me faria sair. Eu te amo, adoro este lugar e eu não vou a lugar nenhum. O alívio na expressão de Cale foi seguido por uma determinação que Victoria havia reconhecido. Eu preciso te mostrar uma coisa, disse ele pegando a mão dela. Mal posso esperar até de manhã. Nesta tempestade? Victoria perguntou surpresa. Especialmente nesta tempestade. Cale respondeu com um sorriso que fez seu coração pular. Eles vestiram jaquetas e botas de chuva. Depois fizeram uma corrida pelo celeiro. No interior, Cale a levou à parede dos fundos, onde as ferramentas agrícolas pendiam perfeitamente em pinos. Ele se afastou de uma cela velha, revelando um painel de madeira na parede. Quando ele o pressionou, o painel se abriu, mostrando um compartimento oculto. O que é isso? Victoria perguntou intrigado. Cale alcançou o interior e puxou uma caixa de trava de metal. Meu avô construiu esse esconderijo durante a Depressão. Disse que um homem deve sempre ter um plano de backup. Ele abriu a caixa e removeu uma pasta, espessa de documentos. Essas são as ações originais da fazenda, datando de quando meu bisavô comprou pela primeira vez a terra. E isso, ele retirou um documento separado. É o que eu tenho trabalhado no mês passado. Victoria olhou para a papelada. Era um acordo de confiança da terra, colocando a fazenda em uma confiança de conservação protegida que nunca poderia ser desenvolvida. Hoje arquivei isso no gravador do condado a caminho de casa, explicou Cale. Não importa o que aconteça com a empresa ou minhas finanças pessoais, essa terra nunca pode ser vendida aos desenvolvedores. Está protegido para sempre. Victoria olhou para ele com espanto. Você fez isso? Quando? Comecei o processo semanas atrás após a primeira visita de Alex, admitiu Cale. Eu queria ter certeza de que este lugar seria seguro para nós e para as gerações futuras. O significado de suas palavras, o compromisso que eles representavam, o futuro que prometeram, lavaram Victoria como uma onda. Eu cresci com riqueza, continuou Cale pegando as mãos dele, mas eu nunca tive nada que realmente me pertencia, que não estava ligado ao nome de Montgomery e a todas as suas expectativas, até esta fazenda, até você. Lá fora, Thunder caiu, mas nenhum deles se encolheu. Eles estavam muito perdidos nos olhos um do outro, no momento se desenrolando entre eles. Naquela primeira noite, quando você entrou neste celeiro procurando abrigo, algo me disse que minha vida estava prestes a mudar, disse Cale suavemente. Eu não sabia como ou por quê. Apenas essa reunião era importante. Victoria lembrado de como ele ofereceu sua jaqueta sem hesitar, como suas palavras gentis haviam atingido uma parte dela que havia sido fechada por tanto tempo. Você disse que a chuva passaria, mas eu poderia ficar até que o sol voltasse para dentro de mim. Ela lembrou, sua voz logo acima de um sussurro. Cale assentiu, seus olhos nunca saindo dela. E agora você trouxe o sol de volta para mim, para este lugar. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de madeira desgastada. Esta era a da minha avó. Meu avô fez isso para ela de madeira tirada deste celeiro. O hálito de... Victoria foi preso quando ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito, com uma única pérola. Não é um diamante, disse Cale, uma pitada de nervosismo em sua voz. Minha avó disse que as pérolas foram formadas por paciência e tempo, como o amor verdadeiro.
Os olhos de Victoria se encheram de lágrimas quando Cale caiu em um joelho no chão do celeiro. Victoria Jenkins, eu te amo. Quero construir uma vida com você aqui. Crie cavalos, cultive vegetais, conserte a cabine, criar algo real juntos. Ele levantou o anel. Você quer se casar comigo? Por um momento, Victoria não conseguiu falar. Durante toda a sua vida, ela foi quem cuidou dos outros, nunca pertencente totalmente, nunca sendo escolhido primeiro. E agora, aqui estava esse homem extraordinário, oferecendo-lhe não apenas o amor dele, mas um lar, um futuro, um lugar onde ela realmente pertencia. Sim, ela sussurrou, lágrimas fluindo livremente agora. Sim, Cale, eu vou. Enquanto ele escorregava o anel no dedo dela, um acidente de trovão, particularmente alto, sacudiu o celeiro. Ambos riram. A alegria do momento não é estimada pela tempestade furtivamente do lado de fora. Acho que esse é o universo que se aprova, disse Cale, em pé para puxá lá para os braços dele. Ou talvez esteja apenas nos dizendo que somos bons em tempestades de intemperismo juntos. Victoria respondeu antes que seus lábios encontrassem o dela em um beijo que prometeu uma vida inteira de amanhã. A chuva continuou a cair durante a noite, mas Victoria e Cale mal perceberam. Eles se sentaram no celeiro em uma cama de feno limpo, conversando sobre seu futuro, fazendo planos, compartilhando sonhos. Victoria contou a Cale sobre sua infância, sobre todas as vezes que ela se sentiu invisível, sem importância. Cale compartilhou histórias de crescer sob o peso do nome de Montgomery, sempre sentindo que estava vivendo a vida de outra pessoa em vez de sua. Dawn estava quebrando quando eles finalmente voltaram para a casa, de mãos dadas, exaustas, mas mais felizes do que qualquer um. A tempestade havia passado, deixando o mundo lavado. O orvalho brilhava na grama, e os pássaros estavam começando suas músicas matinais. Na varanda, eles pararam para assistir ao nascer do sol. O braço de Cale envolveu com segurança na cintura de Victoria. O que você acha que seu irmão fará? Agora? Victoria perguntou, torcendo seu novo anel em volta do dedo. Um hábito que ela suspeitava que teria por toda a vida. Ele ficará com raiva, admitiu Cale. Mas não há nada que ele possa fazer sobre a fazenda agora. E uma vez concluída a investigação do conselho, duvido que ele esteja em posição de causar mais problemas. Victoria encostou a cabeça no ombro dele. Você já se arrependeu de deixar esse mundo para trás? A empresa, a riqueza, o legado de Montgomery? Cale considerou a questão seriamente. Lamento que meu relacionamento com Alex tenha se tornado o que é. Estamos próximos uma vez como meninos. Ele olhou para a fazenda, na vida que construiu. Mas não me arrependo de minhas escolhas. É aqui que pertenço. 6 meses depois, em um dia perfeito de outono, Victoria ficava no quarto da fazenda no andar de cima, olhando para seu reflexo no espelho. Ela usava um vestido branco simples que fluía para os tornozelos, e seus cabelos eram adornados com flores silvestres do prado. O anel de pérolas no dedo pegou a luz enquanto ela suavizava o tecido uma última vez. Uma batida suave na porta foi seguida pela voz de Joe. Está na hora, Victoria. Ela respirou fundo e abriu a porta. Joe, vestido com o melhor de domingo, ofereceu seu braço com um sorriso paternal. Você está linda, ele disse rispidamente. Cale é um homem de sorte. Victoria levou o braço com gratidão. Depois de saber que ela não tinha família para participar do casamento, Joe se ofereceu para passear com ela pelo corredor. Nos meses desde que ela veio à fazenda, ele se tornara uma figura paterna para ela e Cale. Eu sou a sorte, ela respondeu, sua voz estável com certeza. Juntos, eles desceram as escadas e pisaram na varanda. A partir daí, Victoria podia ver todo o cenário. Cadeiras montadas no gramado, cheias de pessoas da cidade que vieram receber lá em sua comunidade. Um arco de flores de outono ficava no final de um caminho espalhado com folhas douradas. E, esperando sob esse arco, parecendo mais bonito do que ela jamais o viu, era Cale. O rosto dele, quando a viu, era tudo o que Victoria sempre quis. Amor, admiração, alegria, todos dirigidos a ela.
Enquanto caminhava em direção a ele no braço de Joe, Victoria sabia que finalmente havia encontrado o que estava procurando por toda a sua vida. Não apenas amor, mas pertencente. Um lugar onde ela foi vista, valorizada, estimada exatamente por quem ela era. A cerimônia foi breve, mas sincera. Eles trocaram votos que haviam escrito, prometendo enfrentar as tempestades da vida juntas, para nutrir o amor que havia crescido entre eles, para construir algo real que duraria uma vida. Quando o ministro os declarou marido e mulher, Kael segurou o rosto de Victoria com mãos gentis antes de beijá-la. Os convidados reunidos irromperam em aplausos e aplausos, mas Victoria mal os ouviu. Naquele momento, havia apenas Kael e o futuro que eles criariam juntos. Na recepção, realizada no lindamente decorado celeiro onde se conheceram, Victoria ficou surpresa com a chegada de um convidado especial. Sarah, a mulher idosa que morava ao lado dela na cidade, fez a viagem para ver seu cuidador favorito se casar. Eu sempre soube que você tinha um futuro maior esperando por você, disse Sarah a ela com um sorriso conhecedor. Você deu muito aos outros. Estava na hora de encontrar alguém que retribuísse a você. Enquanto a celebração continuava ao seu redor, Kael levou Victoria para longe da multidão, até a noite de outono. De mãos dadas, eles caminharam para o lago, onde o sol poente girou a água em ouro. Feliz? Kael perguntou, colocando um fio solto de cabelo atrás da orelha. Mais do que eu jamais pensei possível, respondeu Victoria honestamente. Kael sorriu, aproximando-a. Eu tenho um presente de casamento para você. Você já me deu tudo o que eu poderia querer, protestou Victoria. Não tudo, disse Kael, misteriosamente. Ele apontou para a colina onde ficava a cabine. Olhe lá em cima. Victoria ofegou ao ver as luzes brilhando pelas árvores. A cabine, agora totalmente restaurada, brilhava com calor contra o céu escuro. Eu terminei na semana passada, explicou Kael. Cada prego, todas as pranchas com minhas próprias mãos, assim como meu avô fez pela minha avó. Victoria se virou para ele, seu coração tão cheio que ela pensou que poderia estourar. Nosso próprio canto do mundo. O começo da nossa história, concordou Kael beijando-a suavemente. Capítulo 1 de muitos. Enquanto estavam ao lado do lago, mantendo-se perto, Victoria pensou na jornada que a trouxe aqui. A tempestade que a forçou a procurar abrigo no celeiro de um estranho. O homem que ofereceu bondade sem demandas. O amor que cresceu entre eles, estável e verdadeiro. Ela havia chegado perdido, fugindo de um passado de dar sem receber. Agora, ela estava firmemente enraizada no presente, com um futuro espalhado diante dela, como os campos abertos da fazenda, cheia de promessa, de crescimento, de pertencimento. Naquela noite, enquanto eles estavam juntos na cabine recém-restaurada, as primeiras gotas de chuva de um chuveiro de outono começaram a tocar contra o telhado. Victoria sorriu na escuridão, não temendo mais a tempestade, mas a receber. Um lembrete de como a história deles começou e o abrigo que haviam encontrado um no outro. O braço de Kael se apertou ao seu redor, como se estivesse lendo seus pensamentos. Ouça essa chuva, ele murmurou com sono. É lindo, respondeu Victoria, aninhando-se mais perto de seu calor, e foi. A chuva que uma vez a levou a procurar abrigo temporário, a levou a um lar permanente. Não apenas neste lugar, nesta fazenda, nesta cabine, mas no coração de Kael, onde ela finalmente pertencia. Lá fora, a chuva suave continuou a cair no celeiro, onde duas almas solitárias se encontraram. Lá dentro, Victoria fechou os olhos e caiu para dormir com segurança, sabendo que as tempestades que a vida poderia trazer, ela e Kael os enfrentariam. A chuva no celeiro havia sido apenas o começo. O amor deles seria o para sempre. O fim.